assim, o candomblé não trata com espíritos, correto? O candomblé são frequências vibratórias. Então, por exemplo, assim, se você vai tratar dentro de um terreiro de candomblé um médium, como você vai tratar ele dentro de um centro espírita, começa errado aí, né? Quando fala-se o médium não precisa ou precisa de tal coisa, isso refere-se ao centro espírita. Porque aí o médium está em desenvolvimento a partir de um conceito básico já codificado lá por Kardec e trazido por uma série de pessoas. Aonde o intercâmbio mediúnico, o uso de ectoplasma, a força vital, o intercâmbio com os espíritos, o espírito evoluindo junto com o médium, isso é um processo. Ok? Aonde dá-se, então, o intercâmbio, onde dá-se a incorporação. Isso é uma coisa. O candomblé, e quando a gente fala do candomblé, a gente fala das nações cuja vibratória do orixá é cultuada de forma bruta. Ele desperta o divino dentro da pessoa. Então, ele não segue o mesmo princípio. Né? A gente vê muitos espíritos espíritas, né? Muitos espíritos espíritas, muitas pessoas espíritas falando a função do sacrifício, a função do ebó, o espírito não precisa disso. Corretíssimo. O espírito não precisa disso. O médium tem que aprender a não precisar disso. Corretíssimo. Para o centro espírita e para o centro de Umbanda. Porque nós não lidamos com essas energias e nem com essas ferramentas de desenvolvimento mediúnico. São coisas diferentes. Então, se dentro de um terreiro de candomblé, de uma casa de batuque, existe uma parcela do trabalho que é feita com desenvolvimento e intercâmbio com espíritos, a esses lhe cabe. Ok? Se eu não tenho isso, se eu não tenho gira de caboclo, se eu não tenho sessão mediúnica, se eu não tenho trabalho apométrico, se eu não tenho gira de Exu, se eu não tenho gira de guardiões, se eu não tenho boiadeiro, se eu não tenho espírito que encarnou, desencarnou, vai lá trabalhar, eu não tenho que me meter nisso porque não é o meu trabalho, é outra coisa. Então, quando um espírito fala que um espírito e um médium têm uma relação, ele está falando de um trabalho, que pode estar dentro de uma casa de candomblé. Quando tu fala de um candomblé, quando tu fala de um batuque, quando tu fala de uma linhagem espiritualista que prima pelo desabrochar, pelo desenvolver, desenrolar da essência divina dentro do ser, o espírito está aqui encarnado. Então é um processo diferente. O que nós podemos fazer nesse sentido? Ajustar o caminho da pessoa para que ela encontre uma forma de trabalhar.